A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Que alegria estarmos juntos nessa tarefa grandiosa de falar do Espiritismo na Arte com Leon Denis. Esta quarta temporada, se vocês quiserem saber das outras temporadas, é sempre bom a gente repetir, né, Tetê? Está aí no playlist da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos entrando na quarta temporada neste ano 2003 e 2023. 2023. E hoje nós estamos realizando o hashtag quarto encontro dessa temporada, em que nós estamos seguindo o livro Roteiro de Emmanuel. É um roteiro iluminado para as nossas vidas, meus irmãos. E no quarto capítulo, né, que é o quarto encontro, o quarto capítulo do livro fala na senda evolutiva. Enfim, nós fomos criados simples e ignorantes, vamos relembrar poeticamente a nossa trajetória, passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal e estamos agora no reino hominal. E poeticamente, Emmanuel diz assim: da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. É uma verdadeira poesia, meus irmãos. A gente perceber que isso demorou em torno, segundo André Luiz, em torno de 1,7 bilhões de anos, essa nossa caminhada evolutiva. Então, olha só, da sensação, lá no reino mineral, a gente só tinha sensação. E nós nos reuníamos por afinidade, pela irritabilidade, né, pelo movimento. Então, por isso que ele diz da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, que já aí entramos na fase animal, né? Do instinto à inteligência, que começou lá nos animais, porque os animais têm inteligência. E aí, quando nós entramos no reino hominal, é da inteligência ao discernimento. Então, o que nos caracteriza o ser hominal, que ainda o animal não tem, é a capacidade de planejar o seu amanhã, é o discernimento de compreender que existe. Quer falar um pouquinho sobre isso, Tetê? E vamos lá, vamos pegar um pouco do latim de Darwin, né? Vamos lá nesse natura non facit saltum. Se eu falei direito, eu não sei, eu estou tentando. A natureza não dá saltos. E dizia Darwin, 7 vezes ao longo de sua grande obra-prima, A Origem das Espécies. Nesse sentido, também, inicia-se Emmanuel, no roteiro, no 4º capítulo, na senda evolutiva, quando a Leila começa a destacar os períodos da nossa evolução espiritual, né? E a gente nem sequer pode se aperceber disso, porque quando você fala lá na época que a gente ainda tinha o primitivo como o nosso único estilo de vida, quem se lembra? Às vezes a gente até lembra, quando o primitivo jorra, porque como nós falamos,
no programa passado, nós trazemos conosco toda a nossa evolução espiritual guardadinha nos corpos que nós utilizamos para quê? Para que o espírito evolua e no esquecimento, né? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E aí fica aquele véu. Por que que o véu existe? Para que ele seja justo com cada filho. Senão não teria justiça de Deus. E Deus é justo, meus irmãos. É o termo que a gente usa. Deus é justo, um pai justo. Ele utiliza justamente desse aparato divino para que possamos ter liberdade de escolha e com isso que a gente possa também buscar no baú das nossas emoções, das nossas vivências espirituais, o que de melhor a gente traz. Às vezes não é fácil. E no rompante da vida, a gente pega lá no fundo do baú o que a gente não devia utilizar, não é, Leila? E aí vai verdade. complicar. Eu entendo absolutamente o que você diz, Tetê, porque a justiça divina, as leis divinas são tão sábias que a gente não pode realmente relembrar o que nós fizemos. Porque se nós relembramos, buscamos lá no baú das nossas memórias a nossa trajetória, que muitas vezes foram trágicas, né? Em todas as nossas encarnações, por sermos imperfeitos, escolhemos equivocadamente. Então, se a gente lembrasse, meus irmãos, de tudo isso, nós não teríamos como fazer novas escolhas, porque a gente ficava estacionado naqueles momentos de muita dor, de muito desespero, porque já tivemos momentos assim em vidas pregressas. Então, a pergunta que nós vamos fazer hoje neste programa, a Emmanuel, na Senda Evolutiva, é: o que são as consciências primárias? O que a Tetê acabou de falar aí, né? O que são as crisálidas espirituais que ele se refere aqui nesse estudo? O que acontece com os espíritos delinquentes quando eles morrem? O que é que pode acontecer com eles? O que seriam as encarnações compulsórias? São perguntas incríveis, né, Tetê, que nós vamos fazer a Emmanuel, e nesse texto ele responde com propriedade. Então, ele diz assim: berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Do berço ao túmulo, nós escrevemos uma existência. E a pergunta que não quer calar é: por que tem gente que vive tanto, tem outros que vivem tão pouquinho, às vezes acaba de nascer, já morreu, né? Já tem um problema, uma parada cardíaca, um não sei o quê, desencarna. Por que outros até pedem para morrer quando passa dos 100 anos? Eu vi uma entrevista de uma senhora de 109 anos, ela estava dizendo: eu adoro viver, mas eu já estou cansada, porque eu acho triste, todos os meus parentes já morreram, e todos os meus amigos também. Estou me sentindo sempre recomeçando, não é? Por que você acha, Tetê? Fala um pouquinho sobre isso. Por que existe essa diferença de tempo de vida na Terra? O que você A acha? diferença de tempo de vida na Terra é justamente o caminhar que cada espírito vai ter que trilhar na vivência escolhida. Entenda, às vezes são minutos no útero da mãe que aquele serzinho pequenininho vai ter que usufruir e sair, né? Ele vai embora. Às vezes a mãe perde o bebê com 3 meses, 1 mês, e a pessoa diz: nossa, por quê? Ou para quê? Mas a maioria pergunta por quê, e tem diferença. Porque é algo muito carnal. O para quê é algo bem espiritual.
vai além do nosso entendimento, jaz aqui na Terra. A verdade é essa. Então, na questão 607, que eu anotei, Leilinha, do Livro dos Espíritos, pergunta: onde passa o espírito na primeira fase de seu desenvolvimento? Allan Kardec faz essa pergunta. E os nossos amigos espirituais dizem: numa série de existências que precedem o período a que chamamos humanidade. Então, veja só a complexidade nessa questão. E o para quê de se viver 109 anos, ou 113, 115, como a gente tem aí relatos, e a pessoa cansa mesmo, meus irmãos. Não é fácil para a gente 100 anos, é muito tempo. E na erraticidade a gente sabe que é segundo, porque quando você chega lá, você diz: poxa, eu poderia ter feito mais. E como é fazer esse mais? Como a gente pode fazer dessa existência algo bem valoroso, né? Estudando, trabalhando principalmente, trabalhando pelo próximo, mesmo que você esteja no mercado de trabalho, você tem que tirar horas bônus aqui na Terra, que nem lá, né, Leila? É claro. Horas bônus não é só quando a gente vai daqui para lá, não. Na Terra também a gente pode fazer horas bônus, porque isso vai te ajudar. Você é um artista mesmo, você é um artista. Porque todo mundo fala bônus hora. Então, você criou uma hora bônus que eu adorei. É preciso. É porque esse é terrestre. O bônus hora é na erraticidade, deve ser isso. Ai, que delícia. É isso mesmo, a gente precisa criar horas bônus ou bônus horas aqui na Terra, porque isso vai ter um valor enorme quando nós chegarmos na dimensão espiritual. Porque Emmanuel diz aqui que as consciências primárias, elas acordam na realidade espiritual como crisálidas espirituais, elas nem entendem por que morreram, se elas estão vivas, se estão mortas. Então, elas ficam... Sabe a borboleta quando entra num casulo e fica ali preparando as asas para poder voar? Então, essas crisálidas espirituais é uma forma poética que Emmanuel encontrou de dizer que os espíritos ficam ali, quietinhos, né? Porque ele não tem consciência do seu viver ainda, são consciências primárias. Como você falou aí, que pesquisou no Livro dos Espíritos, essa transição para o homem, que já tem consciência do seu existir, não acontece na Terra. Acontece em outras dimensões, para que quando eles reencarnem na Terra, através do ventre de uma mulher, que passam ali 9 meses participando, né, do novo corpo que vai acontecer ali, até porque o novo corpo tem a ver com as suas conquistas morais e espirituais, então ele fica ali participando, ele já tem consciência, quando nós reencarnamos no ventre de uma mulher, nós já temos consciência do nosso existir. Mas as consciências primárias não têm. Então, elas desencarnam e aí vão ter que ter uma preparação. Então, Emmanuel chamou poeticamente de crisálidas espirituais. E aí, a outra pergunta que nós vamos fazer a Emmanuel também. O que acontece com os espíritos delinquentes? Então, já falamos daqueles que são ingênuos, ainda não compreendem o próprio existir, mas agora vamos falar desses outros que fazem opção pelo mal. Eles são conscientes e, por uma razão ou outra, não nos cabe aqui julgar, eles fazem opção pelo mal, porque o mal é uma negação transitória do bem. Então, eles fazem uma opção pelo mal. O que acontece com esses espíritos quando eles desencarnam? O que você acha que pode acontecer? Sem perguntar ao Emmanuel aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar assim, bem... quem já assistiu Ghost aí, ouvinte da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, diretamente para o Brasil,
e para o mundo, que até na Índia escutam a gente. Vocês já assistiram o filme Ghost? Então, lá tem o assaltante que está poeticamente, né? A morte dele na Terra é poética. Porque quando ele desencarna, que ele pega um tiro, depois dele ter matado o mocinho, que é o nosso querido, esqueci o nome do ator, que todo mundo ama, Patrick, Patrick, ele já faleceu devido a um câncer muito agressivo. Ele era ótimo. Então, o que acontece? Ele é resgatado pelos espíritos trevosos. Então, já tem um conhecimento no mundo cinematográfico de que quem comete o mal, bem recebido, ele vai ser tratado como todo espírito. Com certeza que todos nós temos o encaminhamento de Deus. Só que as suas ações vão ter um reflexo direto, sim, no mundo, no teu campo energético, no teu, como eu digo, umbral, e ali, sim, vai ser a hora de você com você mesmo, é aquilo. Há um momento que não há como você fugir de você, porque o seu espírito, ele não vai desintegrar, ele vai ter que responder pelos atos, sim, que ele, utilizando o corpo na Terra, ele foi responsável. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, está bem claro isso, rapidinho aqui para o ouvinte. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalho para seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência. Essa negligência que Leila fala. O que você negligencia na sua vida para que você parta de uma vida na Terra para a erraticidade e você tenha uma plena acolhida no teu plano espiritual, porque você é responsável pela tua acolhida lá. Se vão te acolher e você vai ficar num mundo onde você vai ser tratado cuidadosamente até você recuperar essa consciência de que a passagem foi realizada, você é o único feitor desse momento, meus irmãos. E se a gente toma consciência disso em qualquer momento de nossas vidas, a gente tem que correr, sim, contra o relógio, a nosso favor. Porque no dia, Leila, que a gente tiver consciência de que qualquer ato é a nosso favor, a gente nunca mais vai fazer um ato contra nós. Quando tomar consciência disso, né? Ter conhecimento que todos os nossos atos têm consequência. Olha que Emmanuel fala aqui. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. Então, se nós fomos criados para o amor e a felicidade, e fomos criados para o progresso, se a gente faz essas escolhas equivocadas, agredindo as leis de amor de Deus, porque é uma verdadeira agressão que nós cometemos contra nós mesmos, o patrimônio da vida, né? Quando você faz opção pelo mal, você ataca o seu próprio corpo espiritual, que é feito de luz e amor. Então, você ensombrece, né? Você ensombrece, você leva sombras para o seu psiquismo. E, com isso, você vai acordar na dimensão espiritual, conforme você falou, Tetê, com uma perturbação enorme. Muitas vezes, num círculo vicioso de pensamento, só pensando em revolta, em raiva, em vingança, porque entra num sofrimento atroz, porque está remando contra a corrente da vontade do nosso Pai. Que todos nós temos vontade, mas quando você começa a agir contra a vontade de Deus,
você está, meu irmão, tão equivocado que quando acorda na realidade espiritual, entra num processo de remorso e arrependimento que fica muitas vezes estacionado no próprio sofrimento. É o verdadeiro inferno íntimo que a TT acabou de falar. É um umbral íntimo, um umbral pessoal. Então você fica naquela dor até que a misericórdia divina diz: não, ele não tem consciência de aprender nada agora. Então, ele vai passar por uma reencarnação compulsória. E aí, diz Emmanuel, e nessa reencarnação compulsória, ou seja, não tem escolha, para aliviar a doença dele, para aliviar a própria dor, que é enorme, a, a bondade, a misericórdia divina organiza o retorno dessa criatura, mas ela vai renascer com os danos que provocou no próprio organismo. Por isso que ele fala aqui no patrimônio congenial, ou seja, da congênese, né, da congenia, as deficiências que adquiriu em face da lei de Deus. Então, se você usou da sua inteligência para o mal, possivelmente você vai voltar à Terra com um processo de dor muito grande na sua consciência, vai nascer totalmente dementado e só com a ajuda de sua mãe, do seu pai, que aceitaram você com toda essa deficiência para poder você reajustar-se com a lei de Deus. Porque se deixasse você com a sua consciência plena, você correria o risco de repetir os mesmos erros do passado. Olha como é bonito a lei divina, né? Então, o que acontece com os espíritos delinquentes? Eles são abandonados totalmente, são aprisionados, eles entram atrás das grades lá na dimensão espiritual? Não, lá não tem grades, mas ele fica confinado dentro da própria grade moral, porque a nossa consciência é na consciência, presta atenção, meus irmãos, é na nossa consciência que estão inscritas as leis de Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: mas onde está esse reino dos céus? E ele respondeu com simplicidade: o reino dos céus está dentro de vós, está na nossa consciência. Então, quando você entra na dimensão espiritual, que o seu espírito sai do cárcere do corpo, você se liberta, você percebe com muita dor o nível de escolhas que você fez. Nós, eu falo vocês, mas nós, né? Nós percebemos ao acordar na dimensão espiritual as bobagens que nós fizemos pelo nosso estágio evolutivo, pelo nosso tamanho evolutivo. A gente percebe: ai, meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Não precisa ninguém, não tem um tribunal, não existe um tribunal de julgadores, como nós temos na justiça terrena. Não, o tribunal é a sua própria consciência. E o seu cartão de visita é o seu corpo espiritual. Porque se ele chegar escuro na dimensão espiritual, está visível para todo mundo que você está sem nenhuma conquista luminosa, sem nenhuma luz. Fala um pouco aí, Tetê, o que você acha E ele disso? vai adiante, Leila, e diz: purificado o vaso íntimo do sentimento. Porque, como a gente fala, as lembranças atrozes que ficam em várias encarnações e você vai relembrando aquilo e vai repetindo aquele déficit que você teve na vida passada, você não consegue cortar aquele padrão, porque há um padrão repetitivo, sim, dos nossos erros, entre aspas. E esse padrão é o padrão que a gente tem que fazer a nossa renovação íntima. Através de quê? Das portas do amor. O único meio para que a gente faça uma renovação íntima é aprender a amar.
E a gente sabe quão difícil é esse sentimento que Jesus pede. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque a gente ainda não tem a dimensão desse amor. É um amor doação, é um amor desapego, é um amor perdão, que a gente recai nos sentimentos amargurados de um passado recente e repete os erros. Quantas vezes a gente se sente, você anda, de repente se dá uma travada naquele caminhar, e você diz, nossa, fiz de novo. Você sabe que você, né? Você cometeu um deslize e você disse, não, na próxima vez eu vou silenciar. Lê Eu aí tô para para nós, andar com a garrafinha do Chico. lê Garrafinha aí d'água. esse Hã? capítulo para nós que você começou a ler. Purificado, lê aí Assim, esse. renascerá na paisagem das formas, com o defeito adquirido, através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispíritico, por intermédio de... É, Perispirídico. perispirídico, Chico, por é, intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. e aí ele continua esclarecendo os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. Então a gente fala assim: ai meu Deus, estou sofrendo tanto, nasci com esse problema no físico, problema no coração, problema na perna, problema no braço, problema na vista. Eu nasci com tantos defeitos, mas a gente não consegue compreender que tudo isso é para que a gente erre menos, porque é uma forma de nós repararmos o nosso corpo espiritual que nós lesamos com as nossas próprias escolhas. Não é bonito isso, Tetê? É poético. E Que aí poético. a gente pensa em corpos, que nem o Jerônimo fala, né? O Jerônimo Mendonça, ele dizia para a mãe dele, o meu corpo, ele tem paralisia, ele não caminha, meu espírito não. Então, quando a gente tem um membro da família com um problema grave, entenda, meus irmãos, há várias formas também de se chegar na Terra, e pode também haver o suicídio. Então, não é só uma pessoa que cometeu mal a outra, mas às vezes a ela mesma. Então, essa regeneração através dos corpos, né? Com essas mutilações, essas limitações, vamos falar limitações, porque quando você tem as mãos, os pés em atividade, muitas das vezes você não dá valor ao que tua mão vai fazer. E muitas das vezes o ser nasce apenas com um dedo e ele faz maravilhas. Faz maravilhas. E constrói família, porque ele diz que aquele limite não é o limite dele. O limite dele é ilimitado, porque é o espírito que habita aquele corpo. E se ele vê, ele vai aproveitar. Então, que a gente veja isso como oportunidades imensas dadas a cada um de nós pelo nosso Pai. O sofrimento é grande que a gente se apega na matéria, mas a gente tem que fazer um treinamento diário. A É gente, quando a gente verdade. começa a usar óculos, aí a nossa vista fica limitada e a gente não lê muito mais perto, como a gente fazia outrora. Nossa locomoção a cada década vai mudando, sim, mas a gente tem que ir adaptando, se adequando ao novo momento. E o corpo está exigindo o quê? Olha, agora você vai ter que usar mais suas sensações mesmo, né? Você vai ter que botar teu espírito em alerta e É isso, meus irmãos. o corpo está Congelou. dizendo, ó, eu estou indo mais devagar, eu estou com a vista mais assim. Aí você fica,
a audição também começa a dar uma falha, é para você acordar por dentro. É É isso. verdade, meus irmãos. Nós estamos nos nossos momentos finais. Ah, E já o que a acabou. que a TT está relembrando é importante, que a gente não tem que reclamar de nada, porque todas as nossas limitações, inclusive a necessidade de envelhecer, porque se perguntar, ninguém quer envelhecer, que como ela disse, falou muito bem, a gente vai perdendo as forças, vai perdendo uma porção de possibilidades que tínhamos quando jovem, mas isso tudo faz parte da nossa senda evolutiva, falando poeticamente como Emmanuel. Nesta senda, neste caminho evolutivo, nós passamos por aqui. A vida é tão transitória e tem tanto a nos ensinar, vamos aproveitar, né? Que Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua paz. E nós esperamos você no nosso próximo encontro, a iluminação com Emmanuel, nesse programa lindo, o Espiritismo na Arte. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Despede aí, Tetê. Queridos, agora vamos deixar uma pergunta no ar. Em que ponto da estrada da vida você se encontra? Vamos pensar nisso e trazer para o próximo programa? Podem mandar, a gente responde, no que tiver possível a gente responde para vocês. Fiquem com Deus e obrigada pela audiência na rádio que ilumina consciências há 12 anos, Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Até lá. Tchau. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.